Olá, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, estou aqui hoje para mais uma historinha. Sentiram minha falta? Agora vocês vão sentir sempre minha falta, porque eu tô dando um tempo, né? Nas historinhas, porque, pô, sabe, tão pouca gente assistindo, às vezes até me dá desânimo, sabia? É porque são algumas poucas que ainda falam, tô com saudade das historinhas. Aí eu venho, conto umazinha, mas ando meio desanimada, tá? Vou confessar a vocês que eu ando meio desanimada. Porque, poxa, tava num pique tão bom, fiz meu inscrito e tal, mas essas horas não bate e eu confesso que estou desanimada. Confesso. Então eu nem sei. Grava lá uma vez ou outra. Vamos ver. De repente, vocês vão deixar aí a opinião de vocês. Se vocês sentem falta e quiserem, põe aí. Quero historinha. Que aí eu venho com todo o gás. Mas que eu ando meio desanimada, eu ando, tá, gente? Bem, mas vamos à historinha de hoje. A história de hoje é sobre uma senhora que ficou viúva e ela tinha três. Tinha, né? Então ela tinha porque ela já se foi, ela já não está mais entre nós. Mas eu me lembro dessa história, na época ela tinha três filhas e ela estava viúva há muito tempo. Então ela lutou muito para. O marido dela faleceu de acidente, né? Na, no acidente de carro, foi atropelado, ficou um tempão internado e no final acabou morrendo. E ela criou, acabou de criar, né? Que as filhas já estavam moças, mas ainda estavam em fase de estudo. E ela acabou de criar as filhas, né? Lavando muita roupa para fora, trabalhando em casa de família, fazendo faxina. É, às vezes até comida, quando chamavam ela, ela não era cozinheira, não, mas ela ia fazer tudo para conseguir formar as filhas. Então formou as filhas e e aí as filhas começaram a ganhar dinheiro, trabalhar e tal. Aí a casa dela era, elas tinham umas casinhas, mas era tudo pobrezinha, né? Aquelas casinhas bem. As filhas começaram a ganhar dinheiro, cada uma fez, construiu o seu casarão no quintal, né? Porque o quintal era grande, tinha uma avenida de casinha velha alugada, só que não ganhava, não dava nem lucro aquelas casas, que era tão velhinha, tão frágilzinha. Então as filhas desalugaram, né, as casas e construíram, cada uma construiu seus casarões. Eu não vou dizer mansão, que não chegou a ser mansão, mas seus casarões lá. E a casa da mãe delas estava caidinha também, caindo nos pedaços, tudo. Então que a filha mais velha falou, vou fazer uma outra casa para minha mãe, uma casa boa. Só que ela fez aquela casa, mas vivia falando que a casa era dela, que foi ela que deu para a mãe, que quando a mãe morresse, a casa ia voltar para ela, não sei o quê. Aí a mãe, depois de muitos anos sozinha, resolveu achar um namorado. Arranjou um namorado. Aí começou a namorar o coroinha, né? E elas não gostaram. Aí começaram a criar caso, querendo que a mãe terminasse. E a mãe gostava do velhinho, tadinho. Os dois se gostavam. Era tão divertido. Passeavam muito, viajavam juntos e tal. Mas elas achavam que o velho se aproximou da mãe porque estava com interesse ali no quintal. Aí a que fez a casa já foi logo avisando: essa casa não adianta ele querer se enfiar aí, não, porque essa casa dei para minha mãe, mas enquanto ela for viva, quando ela morrer, eu pego minha casa de volta. E a mãe era aposentada, né? Aposentada não, é pensionista, né? Então eles achavam que o velho estava de olho na pensão dela, uma pensão merreca, acho que era um salário mínimo ou dois, nem sei. E elas achavam que o velho estava de olho no que ela tinha, não sei o quê, papapá, ou no que elas tinham, né? Porque a mãe mesmo não tinha nada. Aí
porque é aquele lance, né? É igual eu vejo muitas histórias aí. A casa era dela e não era, o quintal era dela e não era, porque as filhas se formaram, começaram a trabalhar, ganhar bem e elas que mandavam em tudo ali. A mãe não tinha voz ativa de nada. Até a casa que ela morava, uma casa bonita, grande e tal, que a filha construiu e tal, mas toda hora ela tinha que ouvir a filha dizer: essa casa aí é minha, fui eu que dei para minha mãe, não sei o quê. E quando ela morrer, é minha. Falava assim na cara da mãe mesmo. Aí, quer dizer, é um troço desagradável, né? Porque se você dá um presente para tua mãe, tu não vai ficar toda hora jogando na cara que foi você que deu, que quando ela morrer tu vai pegar de volta. Pô, eu nem queria, do jeito que eu sou, falar, minha filha, foi com a tua casa que eu vou mais. Aquele lance, né? Aí, conclusão, ela ela com esse coroa aí, ela firme e forte com o velhinho, os dois queriam morar junto. Aí a filha queria proibir do velho entrar lá. A mãe ficou triste, ficou com depressão, aí começaram a levar para o médico, pagar. O médico falou que ela estava infeliz, que elas tinham que deixar ela ser feliz, fazer o que ela quisesse, ela estava viva. Aí as filhas, aquele velho interesseiro, aquele velho é um safado, ele quer vir só pela casa e tá pensando que ele vai ter direito aqui, não vai ter direito a nada, não sei o quê, bababá. O coroa só queria curtir com a mãe delas, mas elas achavam que o coroa estava querendo se encostar, achando que se a mãe morresse primeiro que ele ia querer ficar com a casa. Não vai ficar, não. Vou botar ele, os parentes dele, se vier para cá, eu vou botar todo mundo para correr, não sei o quê. Aí foi passando o tempo e tal, a mãe ficou triste, ficou com depressão, porque eles fizeram tudo para separar eles, né? Tocaram o velho sem ela saber. Aí quando o homem foi lá, mandaram ele embora, sumir da vida dela. Aí, como ela ficou em depressão, ficou muito ruinzinha mesmo, elas foram pedir o velho para voltar de novo. O velho voltou porque gostava dela. Mas elas tinham coisa que ele tinha fama de ser mulherengozinho e tal. Mas ele veio. Quando ele veio, ela ficou numa alegria. Ela melhorou, mas ficou boa assim de uma hora para outra. Ela estava ruinzinha. Até emagreceu, emagreceu. Aí era uma felicidade só. Aí ficou, mas daí uma das filhas, ele tá aí, vamos chamar ele, porque ela ficou doente aí, mas eu tô de olho nele, tô de olho nele. Aí falava na cara dele, ó, só não pensa que vai trazer teus parentes pra cá, não, que a gente não quer ninguém aqui não, não sei o quê. Só estamos te aceitando aqui por causa da minha mãe, não sei o quê, babá. Fizeram tanto auê, gente, que o pobre do velho não demorou muito. Eles começaram a passear, ia para aqui e para ali. Não demorou muito, o pobre do velho morreu. E aí, eu falei, meu Deus, tanto alarde, tanta briga, tanta bobajada, que elas achavam que o velho que a mãe ia morrer primeiro, né? Mas o coroa morreu. Do nada, assim, foi numa festa com eles. Chegou lá na festa, passou mal, assim, morreu. Uma coisa inexplicável, né, a vida, né? Não estava sentindo nada, mas de repente foi assim, uma coisa de repente. Foi bom que não sofreu, né? Mas aí todo mundo falou assim, olha a língua a língua das filhas, viu? Desejando, dizendo que o velho era interesseiro, que não sei o quê, que quando a minha mãe morrer eu vou botar ele para fora daqui, não sei o quê. Tô pensando, minha mãe morrer ele vai ficar aí, não vai mesmo, ele não tem direito a nada, não sei o quê, bababá. E acabou que o velho foi primeiro, foi primeiro do que todo mundo, né? Quer dizer, podia ter deixado os dois serem felizes, né? Ficar com aquela baboseira de que o velho estava interessado no que é dela, até porque ela não tinha nada. Quem tinha eram as filhas, e as filhas, ela tinha somente um salário lá, o que recebia do falecido, um salário mínimo, ou dois, sei lá, mas ela nunca ligou assim muito para dinheiro, não. Se chegasse, era um tipo que se chegasse alguém pedindo dinheiro, se ela tivesse 10 reais, ela pegava aqueles 10 reais, te dava e ficava dura, não estava nem aí. Mas
Essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi uma história simples, mas meio triste, né? Porque essa pessoa gostava tanto desse coroa, mas as filhas com medo que ele tivesse com interesse, né? Nas coisas deles lá, delas, porque a mãe não tinha nada. Aí, não, acho que elas achavam que ele ia morrer primeiro do que a mãe, não, que ele ia morrer depois da mãe, e ia querer depois se achar no direito de ficar lá na casa e tudo. Eu falei, gente, isso aí é uma coisa para ser discutido depois da morte, né? Antes da morte, ninguém sabe de nada, mas aí foi assim. Mas, graças a Deus, ela foi primeiro, foi primeiro do que ele, foi primeiro do que ela. E aí ela voltou, tadinha, aí ficou toda triste lá, que ela gostava dele, mas voltou à vida normal. Aí as filhas ficaram tratando ela assim, né? Porque o velho já tinha morrido, então ela voltou a ser o xodozinho das filhas. Vai entender essa vida, né? A mãe se sacrifica a vida inteira para cuidar dos filhos, e quando ela tem a oportunidade de voltar a ser feliz, de aproveitar a vida, os filhos com medo do namorado ou do atual marido, sei lá, ter direito nas coisas, aí proíbe o romance, né? Fica falando um monte de besteira. É uma coisa que eu acho até. Eu estava até comentando isso outro dia aqui. As pessoas falam, estudar para ter educação. Gente, eu vejo tanta gente com estudo aí sem educação. É, porque estudo é cultura, é uma coisa, educação é outra. E eu vejo muita gente aí formada, muita gente com estudo e são todos sem educação. Muito sem educação mesmo. Mas faz parte, né? Toda a vida. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!